Milionário arrogante surpreende ao encontrar uma mendiga negra. A cidade estava em plena agitação quando Ricardo, com seu terno impecável e olhar de desdém. A chuva começou a cair forte, como se o céu fizesse uma faxina em meio à sujeira das ruas. Ele não se importava. Para ele, aqueles meses de crise eram só uma maré baixa em seu vasto império de empresas e dinheiro. Mas sua arrogância seria testada aquela noite. Ao chegar em casa, ele se lembrou da mendiga que vira no caminho. Uma mulher, negra e esquelética, com olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Ela havia se aproximado, estendendo a mão suja. Ele, com um sorriso desdenhoso, a desprezou, lançando uma nota para ela, como se quisesse limpar a própria alma. Basta de pobres em minha vista, pensou. Mas agora, enquanto os ventos rugiam do lado de fora, preparava para uma noite que mudaria tudo. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Estrondos de tro. A tempestade a fez entrar. E ao contrário de seu aspecto desgrenhado, havia um brilho intenso em seus olhos. Você não pode me deixar aqui fora, Ricardo. A chuva está aterrorizante, disse ela com uma firmeza que ele não esperava. Ele hesitou, mas a força daquela tempestade o fez recuar. Logo, Ana estava dentro de sua casa, encarando-o com uma expressão que dizia mais do que suas palavras. O ambiente era luxuoso. Cada canto da sala exalava opulência. Mas a presença de Ana fazia tudo parecer tão vazio. A cada minuto, as descargas elétricas iluminavam seu rosto, revelando um contraste entre riqueza e miséria, entre arrogância e vulnerabilidade. Ainda se lembra de mim? Ela provocou, enquanto segurava uma caneca, tentando se aquecer. Ricardo se lembrava de cada palavra que trocara com ela. Os comentários afiados, as risadas de desprezo. Quem você pensa que é? Ele pensou, mas não disse. No fundo, havia um remorso incômodo que ele tentava ignorar. Ana respirou fundo e, ela não era apenas uma mulher comum em situação de rua. Contou que viera de uma família rica, uma família que passou por um escândalo devastador que a jogou naquele abismo. O piano, uma paixão que lhe fora tirada pelo destino cruel, ainda a chamava. E a cada relato, Ricardo sentiu suas defesas serem minadas. O som da chuva lá fora parecia menos aterrorizante à medida que Ana revelava seu talento. Posso tocar se você me deixar, ela disse de maneira suave, e em seguida tocou um piano que estava em um canto da sala. As notas fluíram como água, enchendo o espaço com uma melodia que fez até os relâmpagos pararem por um momento, como se o universo estivesse ouvindo. Mas enquanto a música ganhava vida, um tom de tristeza se abateu sobre eles. A tempestade não era a única força em jogo. Uma sombra do passado se aproximava, ameaçando engolir Ana e tudo o que ela amava. Ricardo percebeu que aquela noite não se tratava apenas de obter perdão, mas de proteger o que era valioso, mesmo. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A batida na porta soou como um chamado do além. O coração de Ricardo disparou. O que poderia ser? Uma sensação de tensão percorreu o corpo dele. Ana, ainda com o olhar firme, pousou as mãos na canela, como se preparando para um salto que sabia que não era seu lugar. Ele hesitou,
mas a curiosidade o consumia. Ao abrir a porta, a luz da sala iluminou o corredor. A figura que se destacou naquela umidade monstruosa e sombria era um homem alto, de jaqueta de couro, com um olhar que poderia congelar o ar. Com um movimento brusco, ele empurrou Ricardo para o lado e entrou na casa. Onde está o dinheiro, Ricardo? Eu sei que você está escondendo. Sua voz metia pavor. O homem era Nando, um velho conhecido dos tempos de escola, alguém que havia se metido em problemas sérios. Ricardo estava paralisado. Como ele podia estar ali, numa noite assim? Na sua mente, lembranças de um passado que havia tentado enterrar voltaram à tona. Um tempo de festas, substâncias, promessas quebradas e traições. Ana observava tudo em silêncio, uma presença silenciosa que agora parecia extremamente pesada. Nando, é uma noite de tempestade. Você não deveria estar aqui. Ricardo tentou argumentar, mas a timidez soava como medo. O homem deu um sorriso cínico. E você acha que sua vida de milionário é suficiente para me manter longe? Fui eu que te ajudei a chegar aqui. Você esqueceu que ainda lhe devo algumas cobranças? O choque atingiu Ricardo como um raio. Tinha certeza de que era vigilante, que havia cortado laços perigosos. Ele olhou rapidamente para Ana, que agora encarava Nando com um olhar de reconhecimento. Você! O que você está fazendo aqui? Esse não é seu lugar. Ela disparou. O tom de sua voz parecia misturar medo e indignação. Ah, então você também conhece a mendiga? Sempre gostei de como você se sente superior, Ricardo. Agora veja a companhia que você escolheu. Nando zombou, enquanto seus olhos brilhavam com uma maldade que Ricardo não tinha visto em muito tempo. O ódio e a dor que flutuavam entre eles eram palpáveis como uma tempestade, prestes a explodir. Ana é uma artista, não é como nós. E a carga de velho só mudou o olhar do Ricardo. Ricardo tentou defender, mas suas palavras pareciam fracas e insípidas. O olhar de Ana se endureceu quando ela começou a juntar as peças. Artista? Ou seria fugitiva? Nando interrompeu, rindo. Você nem sabe, Ricardo. Ana não é quem você pensa que é. Estou aqui porque você tem algo que me pertence. E saiba, a verdade sempre vem à tona. Uma tensão insuportável pairou no ar. Ricardo estava em choque, as peças se movendo em sua mente. O piano tomou nova dimensão em sua sala luxuosa. O que mais ele não sabia? O rosto de Ana se tornava cada vez mais sério. A cada palavra de Nando, segredos começaram a vazar como sangue de uma ferida não curada. Meu pai era um dos acionistas da sua empresa. Ele se matou, sabia? Por causa do que você fez. Ana revelou, sua voz tremendo. O impacto da declaração foi como um soco no estômago de Ricardo. Sua visão começou a turvar. Então você sabia? Ele murmurou, o choque pesado na sua garganta. Nando avançou, tirando a atenção dele. Ricardo, chegou a hora de pagar pelas suas ações. Feito ou sorte, você não pode mais ignorar isso. As palavras de Nando se tornaram um grito surdo na mente de Ricardo. As sombras do passado cercavam-no, enquanto o futuro começava a desmoronar. Uma luz de esperança no olhar de Ana parecia se apagar rapidamente. O perigo estava ali, à porta. Mas o verdadeiro terror era a revelação que eles enfrentariam juntos, ou separados. O que essa noite traria? Ele sentia que tudo estava prestes a mudar, mas a que custo? Ana olhou para Ricardo, a dor visivelmente se instalando em seu rosto. Nando avançou, sua presença ameaçadora ocupando o espaço da sala luxuosa. A tensão estava no ar, como uma corda prestes a estourar. Ricardo sentiu a garganta apertar. Ele tinha certeza de que poderia lidar com Nando, mas agora tudo parecia fora de controle. Você não entende, ele tentou justificar,
mas sua voz falhou. Ana estava cada vez mais rígida, como uma folha presa ao vento. Ah, mas eu entendo muito bem, Ricardo, Nando interrompeu, sorrindo, mas não havia alegria em seu olhar. Você sempre foi o garoto privilegiado, não é? Enquanto pessoas como Ana sofrem. E agora é a sua vez de enfrentar a verdade. O golpe das palavras de Nando atingiu Ricardo como uma punhalada. Ele estava prestes a retrucar, mas um som alto vindo da janela fez seu coração parar. O vidro estourou e uma sombra rápida disparou para dentro da sala. O impacto foi instantâneo. Algo caiu aos pés de Ricardo, um pacote enrolado em plástico. Ele olhou, confuso, enquanto Ana deu um passo para trás, os olhos arregalados. Hora de ver o que você esconde, Ricardo, Nando gritou, com uma risada cruel. Com um movimento rápido, ele rasgou o pacote, revelando documentos e fotos polaroides. Depois, um golpe no peito. As imagens mostravam Ricardo em festas, cercado por rostos conhecidos. Mas não eram apenas amigos. Eram pessoas ligadas a Nando, pessoas que desapareceram. A sala mergulhou em um silêncio aterrador. Ana cobriu a boca ao ver as fotos, e Ricardo sentiu seu sangue gelar. "O que é isso?" ele murmurou, seus olhos fixos em uma imagem que mostrava um dos rostos que ele nunca tinha esperado ver ali. Seu antigo colega de escola, que havia desaparecido há anos, estava exatamente na mesma festa onde tantas coisas tinham acontecido. "Você estava lá", Ana disse, quase em sussurro, seu olhar entre Nando e Ricardo. O homem de jaqueta de couro se aproximou. Sim, ele estava, Ana. Ele estava em todas as festas. Viu coisas que não deveria e impediu outros de se machucar. O que você acha que realmente aconteceu? A cada palavra, uma nova camada de horror se desenrolava. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e a verdade era muito mais obscura do que Ricardo podia imaginar. Ele estava em perigo, mas a real questão era: ele também era um predador? Ana começou a chorar, e com isso, uma nova esperança surgiu por trás de sua dor. Você não é quem eu pensava que era. Ela finalmente conseguiu dizer. O golpe a deixou paralisada, e Ricardo, perplexo, se viu sendo desnudado. Seu castelo de areia desmoronava. Não era apenas uma questão de dinheiro ou poder. Havia uma rede de traições que se estendia até suas vidas. O medo se transformou em pânico, enquanto as imagens continuavam a chover sobre ele como uma tempestade. Um ponto ainda mais horrendo foi a última foto revelada por Nando. Lá estava seu pai, em um canto escuro da sala, mantendo distância, mas claramente presente. Seu pai sabia de tudo. Nando riu. A revelação soou como um estrondo. Ricardo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Eu vou descobrir a verdade, disse ele, mais para si mesmo do que para Nando ou Ana. Precisava entender o que estava acontecendo, mas como ele poderia enfrentá-los? O que você realmente esconde, Ricardo? O que mais não sabemos? Ana perguntou. O olhar nos olhos dele, pedindo respostas que pareciam tontas e escorregadias. Uma batida forte ecoou pela casa, como se unir. A tempestade não estava apenas lá fora. Ela já havia invadido suas vidas, e o verdadeiro confronto estava prestes a começar. Agora cada um deles era um prisioneiro em um jogo que nunca escolheram jogar. Era hora de desgrudar a verdade. Mas até onde estavam dispostos a ir para descobrir o que realmente se passava? O que mais seria revelado? Ricardo sentiu o chão se abrir sob os pés ao ouvir a revelação de Ana.
As palavras dela ecoaram na sala, pesadas como tijolos. Ele quase não podia respirar. Meu pai sabia de tudo. Mas antes que pudesse processar essa informação, o clima ficou ainda mais tenso. A figura de Nando surgiu como uma sombra imponente, e os olhos de Ana se arregalaram, refletindo pavor e surpresa. Ricardo olhou para ela, tentando entender o que essa revelação significava. Mas uma nova batida à porta interrompeu seus pensamentos. Esse som não era mais uma confirmação. Era um aviso. Quem mais pode estar aqui? Ricardo pensou, seu coração acelerando. O medo pulsava em suas veias. Nando pareceu se divertir. Mais alguém que vem cobrar seu preço, Ricardo? Ele zombou, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. Ana tremia, e Ricardo percebeu que ela estava perto de desmoronar. Fique atrás de mim, pediu Ricardo, tentando proteger Ana com seu corpo. Mas antes que eles pudessem se mover, a porta se abriu violentamente, trazendo uma rajada de vento e chuva. O que entrou não era uma pessoa, mas uma figura encapuzada. Um rosto familiar surgiu lentamente nas sombras. Ricardo ficou paralisado. Era sua mãe. O que você está fazendo aqui? Ele conseguiu perguntar, a incredulidade transparecendo em sua voz. O olhar dela estava cheio de dor e algo mais que ele não conseguia identificar. Ricardo, temos que conversar sobre o que aconteceu. Você não tem ideia do que está em jogo, ela declarou, olhando fixamente para Nando. Uma mamãezinha? Que surpresa! Nando ironizou, seus olhos maliciosos passando de Ricardo para a mulher. O clima esquentou. Você também tem alguns segredos a esconder, não é? Olhando de um para outro, Ricardo começou a sentir que o chão que sustentava seu mundo estava se desintegrando. Segredos? Que segredos, mãe? O que você escondeu de mim? A voz dele ficou elevada, misturada com raiva e desespero. Ana ficou em silêncio, absorvendo a reviravolta. O cenário que antes parecia dramático, agora deixava tudo confuso. Ricardo, não é seguro aqui, sua mãe implorou, quase gritando. Nando tem informações que podem expor não apenas você, mas a nossa família inteira. A voz dela tremia como uma folha balançando ao vento. Olhando para Nando, algo dentro de Ricardo começou a se agitar. O que você fez, mãe? Ele questionou com um nó na garganta. Era impossível controlar a raiva e a tristeza que se misturavam. Ele queria entender, mas tudo estava escapando de seu controle. Nando, em meio ao caos, se virou de volta para Ana. Você sabe, certo, que tudo isso está interligado, que você não é apenas uma peça de um tabuleiro. A declaração dele foi como um soco no estômago. Ana ficou pálida, os olhos arregalados, como se tivesse recebido um choque elétrico. Não. O que você quer dizer com isso? Ela respondeu, agora com um toque de desespero. O semblante de Nando era frio. Você sabe que a verdade tem um preço, não sabe? E tá na hora de você pagar. De repente, Nando avançou, e Ricardo se lançou à frente de Ana, sentindo que sua vida estava em risco. Chega! Você não vai tocá-la! Ele gritou com uma ferocidade que não sabia que tinha. Mas Nando apenas sorriu. Eu não preciso tocar, Ricardo. A verdade faz o trabalho por mim. Ele lançou um olhar provocador para Ana. Você achou que estava sozinha nessa, não é? Então, vou apenas dar um pequeno lembrete. A tensão explodiu. Com um movimento rápido, ele puxou algo do seu bolso. As luzes no ambiente pareceram piscar. Ricardo sentiu o coração disparar, não pela presença de Nando, mas pelas consequências do que as palavras dele poderiam acionar. O que mais você tem, Nando? Perguntou sua mãe.
a preocupação evidente em seu olhar. O que seria revelado em seguida poderia destruir tudo. Ricardo estava à beira de perder não apenas a verdade, mas a própria Ana e a sua família. O perigo estava mais próximo do que jamais poderia imaginar, e a realidade estava prestes a desmoronar. As sombras começaram a se mover. Não apenas a tempestade lá fora, mas algo mais profundo, mais sombrio. O que Nando tinha em mãos poderia mudar tudo, e Ricardo estava prestes a descobrir que nem sempre as aparências são o que parecem. Ele olhou para Ana, cujos olhos estavam cheios de terror e confusão, e se perguntou se poderiam realmente enfrentar a verdade juntos. A chuva caía mais forte. O tempo estava acabando. O que mais poderia acontecer naquela noite? Cada segundo pulsava com uma urgência que deixava o ar denso. Enquanto a neblina da incerteza o cercava, ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ricardo sentiu o chão se abrir sob os pés ao ouvir a revelação de Ana. As palavras dela ecoaram na sala, pesadas como tijolos. Ele quase não podia respirar. Meu pai sabia de tudo. Mas antes que pudesse processar essa informação, o clima ficou ainda mais tenso. A figura de Nando surgiu como uma sombra imponente, e os olhos de Ana se arregalaram, refletindo pavor e surpresa. Ricardo olhou para ela, tentando entender o que essa revelação significava, mas uma nova batida à porta interrompeu seus pensamentos. Esse som não era mais uma confirmação, era um aviso. Quem mais pode estar aqui? Ricardo pensou, seu coração acelerando. O medo pulsava em suas veias. Nando pareceu se divertir. Mais alguém que vem cobrar seu preço, Ricardo? Ele zombou, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. Ana tremia, e Ricardo percebeu que ela estava perto de desmoronar. Fique atrás de mim, pediu Ricardo, tentando proteger Ana com seu corpo. Mas antes que eles pudessem se mover, a porta se abriu violentamente, trazendo uma rajada de vento e chuva. O que entrou não era uma pessoa, mas uma figura encapuzada. A sala inteira parecia hesitar em respirar. Ricardo franziu a testa. A presença deles parecia esmagadora. O capuz escondia o rosto, mas uma voz feminina emergiu, clara e carregada de autoridade. Chega de joguinhos, Nando. Ouvindo isso, Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A figura deu um passo à frente e puxou o capuz para trás. Era Cláudia, a ex-sócia de Nando. O choque passou por ele como um relâmpago. Cláudia? Ele sussurrou. O que ela estava fazendo aqui? Não preciso de apresentações, ela disse, e o simples tom de voz dela silenciou a sala. Eu sei que você pensou que poderia escapar, Nando. Mas hoje as coisas mudam. A determinação nos olhos dela era inegável. Ana olhou entre os dois, aterrorizada e perplexa. Nando deu um passo atrás, um sorriso cínico dançando em seus lábios. Você realmente acha que pode me intimidar? Esta história é maior do que você imagina. Ricardo percebeu que a atmosfera estava prestes a explodir. Cláudia não era apenas uma figura do passado. Havia algo mais profundo. Esta história começa com você, Ricardo. Com o que seu pai fez. Mas agora é sobre você e Ana. Cada palavra dela cortava através do ar como uma faca. Ricardo sentiu um peso profundo se instalar em seu estômago. O que ela sabia? Ele precisava entender. Nando se aproximou, como uma cobra. E você acha que pode nos proteger, Cláudia? Olha aonde você se meteu. A temperatura na sala caiu quando Nando deu um passo mais perto de Ana. Ela é só uma artista, Cláudia.
Não se meta onde não deve. Não subestime o que não conhece, Nando. A arte tem seus próprios segredos, Cláudia respondeu, olhando firmemente para Ana. E Ana é muito mais do que você imagina. A tensão estava palpável. Ricardo sentiu um nó apertar na garganta. Ele estava incerto sobre o que isso significava. Nando riu alto, mas havia nervosismo na sua risada. Então você ainda acredita em histórias de fadas? A verdade é que estamos cercados por mentiras. Ele não é o homem que você pensa, Cláudia. E nem Ana. Antes que alguém pudesse reagir, Cláudia puxou um envelope de sua mochila. Você quer a verdade, Ricardo? Aqui tá. O seu pai, o que ele fez, envolve todos nós. Ela lançou o envelope como se fosse uma granada. Um ataque em meio ao caos. O papel deslizou pelo chão até parar aos pés de Ricardo. Todos os olhos estavam fixos nele. Ele se abaixou rapidamente e começou a abrir o envelope. As imagens que surgiram eram devastadoras. Fotos do pai dele, cercado por pessoas que ele nunca pensou ver. E documentos detalhando transações obscuras. A respiração de Ana estancou e Ricardo sentiu o mundo desmoronar. Eles estavam envolvidos em algo além da sua compreensão. O que você pensou que era um negócio saudável era um jogo muito mais sujo. A voz de Cláudia era firme, mas o pé atrás de Nando estava crescendo a cada segundo. Ricardo percebeu que sua realidade estava sendo arrancada sob pés. Ele olhou para Ana, que agora estava em estado de choque. O que mais você sabe sobre mim? Sobre meu pai? As palavras saíram quase como um grito mudo. Nando avançou, seu olhar malicioso. Tá tudo ligado, Ricardo. Sua vida, sua fortuna, tudo construído sobre mentiras. E agora a verdade está prestes a se espalhar de uma forma que você nunca imaginou. A tempestade lá fora rugiu, agora parecia menos aterrorizante em comparação com a tempestade que se desenrolava diante deles. Ana, não! Clamou Ricardo, o coração pesado com o medo de perder tudo uma vez mais. Ele tinha que encontrar uma maneira de proteger Ana e a verdade. Mas a cada respiração, mais perguntas surgiam. O que isso significa? O que você quer dizer, Nando? O que eu realmente sou? O silêncio foi ensurdecedor. E no segundo seguinte, tudo se desfez. O que Ricardo tinha construído, cada pilar de sua vida, estava prestes a serem reavaliados. O que mais ele teria que enfrentar? A noite ainda não tinha acabado, e a verdade sempre aparece, mas a um custo alto. Ricardo sentiu o chão se abrir sob os pés ao ouvir a revelação de Ana. As palavras dela ecoaram na sala, pesadas como tijolos. Ele quase não podia respirar. Meu pai sabia de tudo. Mas antes que pudesse processar essa informação, o clima ficou ainda mais tenso. A figura de Nando surgiu como uma sombra imponente, e os olhos de Ana se arregalaram, refletindo pavor e surpresa. Ricardo olhou para ela, tentando entender o que essa revelação significava. Mas uma nova batida à porta interrompeu seus pensamentos. Esse som não era mais uma confirmação. Era um aviso. Quem mais pode estar aqui? Ricardo pensou, seu coração acelerando. O medo pulsava em suas veias. Nando parecia se divertir. Mais alguém que vem cobrar seu preço, Ricardo? Ele zombou, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. Ana tremia. E Ricardo percebeu que ela estava perto de desmoronar. Fique atrás de mim, pediu Ricardo, tentando proteger Ana com seu corpo. Mas antes que eles pudessem se mover, a porta se abriu violentamente, trazendo uma rajada de vento e chuva. O que entrou
Não era uma pessoa, mas uma figura encapuzada. A sala inteira parecia hesitar em respirar. Ricardo franziu a testa. A presença deles parecia esmagadora. O capuz escondia o rosto, mas uma voz feminina emergiu, clara e carregada de autoridade. Chega de joguinhos, Nando. Ouvindo isso, Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A figura deu um passo à frente e puxou o capuz para trás. Era Cláudia, a ex-sócia de Nando. O choque passou por ele como um relâmpago. Cláudia? Ele sussurrou. O que ela estava fazendo aqui? Não preciso de apresentações, ela disse, e o simples tom de voz dela silenciou a sala. Eu sei que você pensou que poderia escapar, Nando, mas hoje as coisas mudam. A determinação nos olhos dela era inegável. Ana olhou entre os dois, aterrorizada e perplexa. Nando deu um passo atrás, um sorriso cínico dançando em seus lábios. Você realmente acha que pode me intimidar? Esta história é maior do que você imagina. Ricardo percebeu que a atmosfera estava prestes a explodir. Cláudia não era apenas uma figura do passado. Havia algo mais profundo. Esta história começa com você, Ricardo. Com o que seu pai fez. Mas agora é sobre você e Ana. Cada palavra dela cortava através do ar como uma faca. Ricardo sentiu um peso profundo se instalar em seu estômago. O que ela sabia? Ele precisava entender. Nando se aproximou, como uma cobra. E você acha que pode nos proteger, Cláudia? Olha onde você se meteu. A temperatura na sala caiu quando Nando deu um passo mais perto de Ana. Ela é só uma artista, Cláudia. Não se meta onde não deve. Não subestime o que não conhece, Nando. A arte tem seus próprios segredos, Cláudia respondeu, olhando firmemente para Ana. E Ana é muito mais do que você imagina. A tensão estava palpável. Ricardo sentiu um nó apertar na garganta. Ele estava incerto sobre o que isso significava. Nando riu alto, mas havia nervosismo na sua risada. Então você ainda acredita em histórias de fadas? A verdade é que estamos cercados por mentiras. Ele não é o homem que você pensa, Cláudia. E nem Ana. Antes que alguém pudesse reagir, Cláudia puxou um envelope de sua mochila. Você quer a verdade, Ricardo? Aqui está. O seu pai, o que ele fez, envolve todos nós. Ela lançou o envelope como se fosse uma granada. Um ataque em meio ao caos. O papel deslizou pelo chão até parar aos pés de Ricardo. Todos os olhos estavam fixos nele. Ele se abaixou rapidamente e começou a abrir o envelope. As imagens que surgiram eram devastadoras. Fotos do pai dele, cercado por pessoas que ele nunca pensou ver, e documentos detalhando transações obscuras. A respiração de Ana estancou, e Ricardo sentiu o mundo desmoronar. Eles estavam envolvidos em algo além da sua compreensão. O que você pensou que era um negócio saudável era um jogo muito mais sujo. A voz de Cláudia era firme, mas o pé atrás de Nando estava crescendo a cada segundo. Ricardo percebeu que sua realidade estava sendo arrancada sob pés. Ele olhou para Ana, que agora estava em estado de choque. O que mais você sabe sobre mim? Sobre meu pai? As palavras saíram quase como um grito mudo. Nando avançou, seu olhar malicioso. Está tudo ligado, Ricardo. Sua vida, sua fortuna. Tudo construído sobre mentiras. E agora, a verdade está prestes a se espalhar de uma forma que você nunca imaginou. A tempestade lá fora rugiu.
agora parecia menos aterrorizante em comparação com a tempestade que se desenrolava diante deles. Ana, não! Clamou Ricardo, o coração pesado com o medo de perder tudo uma vez mais. Ele tinha que encontrar uma maneira de proteger Ana e a verdade, mas a cada respiração, mais perguntas surgiam. O que isso significa? O que você quer dizer, Nando? O que eu realmente sou? O silêncio foi ensurdecedor. E no segundo seguinte, uma explosão. Uma explosão de luz. Do lado de fora, parecia refletir na sala. O vidro das janelas estourou em 1000 pedaços. Um grito cortou o ar, seguido de um impacto alto. O que era aquilo? Uma flashbang? A visão ficou turva. Corra! Gritou Cláudia, enquanto o caos se espalhava. Ricardo tinha apenas alguns instantes para decidir. Ana estava paralisada, seus olhos sem foco. Nando, por outro lado, parecia em êxtase, como se já estivesse esperando aquele momento. A fumaça invadiu o espaço, e Ricardo agarrou Ana pelo braço. Vamos! Ele a puxou para fora, em direção à saída. Mas lá estava Nando, com um sorriso gélido. Você realmente acha que pode escapar da verdade? O jogo apenas começou. E com isso, tudo se desfez. O mundo ao seu redor que ele pensou conhecer, novamente em ruínas. A visão de Cláudia deslizando para fora. Um eco distante das sirenes e uma pergunta apavorante na mente de Ricardo. Quem realmente era ele? E o que mais a verdade escondia? Enquanto a fumaça os envolvia, ele sentiu que a noite ainda tinha muito mais a revelar. Ricardo sentiu o chão se abrir sob os pés ao ouvir a revelação de Ana. As palavras dela ecoaram na sala, pesadas como tijolos. Ele quase não podia respirar. Meu pai sabia de tudo, mas antes que pudesse processar essa informação, o clima ficou ainda mais tenso. A figura de Nando surgiu como uma sombra imponente, e os olhos de Ana se arregalaram, refletindo pavor e surpresa. Ricardo olhou para ela, tentando entender o que essa revelação significava. Mas uma nova batida à porta interrompeu seus pensamentos. Esse som não era mais uma confirmação. Era um aviso. Quem mais pode estar aqui? Ricardo pensou, seu coração acelerando. O medo pulsava em suas veias. Nando parecia se divertir. Mais alguém que vem cobrar seu preço, Ricardo. Ele zombou, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. Ana tremia, e Ricardo percebeu que ela estava perto de desmoronar. Fique atrás de mim, pediu Ricardo, tentando proteger Ana com seu corpo. Mas antes que eles pudessem se mover, a porta se abriu violentamente, trazendo uma rajada de vento e chuva. O que entrou não era uma pessoa, mas uma figura encapuzada. A sala inteira parecia hesitar em respirar. Ricardo franziu a testa. A presença deles parecia esmagadora. O capuz escondia o rosto, mas uma voz feminina emergiu, clara e carregada de autoridade. Chega de joguinhos, Nando. Ouvindo isso, Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A figura deu um passo à frente e puxou o capuz para trás. Era Cláudia, a ex-sócia de Nando. O choque passou por ele como um relâmpago. Cláudia, ele sussurrou. O que ela estava fazendo aqui? Não preciso de apresentações, ela disse, e o simples tom de voz dela silenciou a sala. Eu sei que você pensou que poderia escapar, Nando, mas hoje as coisas mudam. A determinação nos olhos dela era inegável. Ana olhou entre os dois, aterrorizada e perplexa. Nando deu um passo atrás, um sorriso cínico dançando em seus lábios. Você realmente acha que pode me intimidar? Esta história é maior do que você imagina. Ricardo percebeu que a atmosfera estava prestes a explodir.
Cláudia não era apenas uma figura do passado. Havia algo mais profundo. Esta história começa com você, Ricardo, com o que seu pai fez. Mas agora é sobre você e Ana. Cada palavra dela cortava através do ar, como uma faca. Ricardo sentiu um peso profundo se instalar em seu estômago. O que ela sabia? Ele precisava entender. Nando se aproximou, como uma cobra. E você acha que pode nos proteger, Cláudia? Olha onde você se meteu. A temperatura na sala caiu, quando Nando deu um passo mais perto de Ana. Ela é só uma artista, Cláudia. Não se meta onde não deve. Não subestime o que não conhece, Nando. A arte tem seus próprios segredos, Cláudia respondeu, olhando firmemente para Ana. E Ana é muito mais do que você imagina. A tensão estava palpável. Ricardo sentiu um nó apertar na garganta. Ele estava incerto sobre o que isso significava. Nando riu alto, mas havia nervosismo na sua risada. Então você ainda acredita em histórias de fadas? A verdade é que estamos cercados por mentiras. Ele não é o homem que você pensa, Cláudia. E nem Ana. Antes que alguém pudesse reagir, Cláudia puxou um envelope de sua mochila. Você quer a verdade, Ricardo? Aqui está. O seu pai, o que ele fez, envolve todos nós. Ela lançou o envelope como se fosse uma granada, um ataque em meio ao caos. O papel deslizou pelo chão, até parar aos pés de Ricardo. Todos os olhos estavam fixos nele. Ele se abaixou rapidamente e começou a abrir o envelope. As imagens que surgiram eram devastadoras. Fotos do pai dele, cercado por pessoas que ele nunca pensou ver, e documentos detalhando transações obscuras. A respiração de Ana estancou, e Ricardo sentiu o mundo desmoronar. Eles estavam envolvidos em algo além da sua compreensão. O que você pensou que era um negócio saudável era um jogo muito mais sujo. A voz de Cláudia era firme, mas o pé atrás de Nando estava crescendo a cada segundo. Ricardo percebeu que sua realidade estava sendo arrancada sob pés. Ele olhou para Ana, que agora estava em estado de choque. O que mais você sabe sobre mim, sobre meu pai? As palavras saíram quase como um grito mudo. Nando avançou, seu olhar malicioso. Está tudo ligado, Ricardo. Sua vida, sua fortuna, tudo construído sobre mentiras. E agora, a verdade está prestes a se espalhar de uma forma que você nunca imaginou. A tempestade lá fora rugiu. Agora parecia menos aterrorizante em comparação com a tempestade que se desenrolava diante deles. Ana, não! Clamou Ricardo, o coração pesado com o medo de perder tudo uma vez mais. Ele tinha que encontrar uma maneira de proteger Ana e a verdade, mas a cada respiração, mais perguntas surgiam. O que isso significa? O que você quer dizer, Nando? O que eu realmente sou? Nesse momento, a smoke começou a se dissipar e uma figura surgiu no fundo da sala, quase como um fantasma. Era uma mulher com uma aparência conhecida, um rosto que Ricardo não via há anos. Mãe? Ele quase não conseguiu acreditar. A expressão dela estava cheia de tristeza e desespero. Ela avançou, os olhos fixos nos de Nando. O que você fez, Nando? Estava tudo tão bem até você aparecer. O choque congelou todos no lugar. Eu não consigo acreditar que você está aqui. O que estava acontecendo? Tudo o que ele pensou conhecer estava desmoronando diante dele. Cláudia parecia tão incrédula quanto Ricardo. Você está viva? A pergunta pairou no ar, pesada e carregada de significado. Ana, ainda atordoada, olhou de um para o outro. O que está acontecendo? Sua voz soou pequena e vulnerável. E Nando
como se estivesse no controle da situação, inclinou a cabeça em entendimento. É uma história longa, mas o que há entre nós é muito mais complicado do que parece. Portanto, você estava dizendo a verdade, Ana. Essa mulher é sua mãe, mas não da forma que imaginamos. A revelação dele era como uma bomba prestes a explodir. Ricardo olhou para a mulher novamente, buscando respostas, ansioso, nervoso, tentando entender como tudo isso se conectava. Eu não sou só sua mãe, Ricardo. Eu era parte da sua fortuna, da sua vida. Não posso me esconder mais. As palavras dela eram como facas, cortando diretamente ao ponto. Ricardo ficou paralisado, a confusão e o terror se misturando. O que isso significava para ele? Sua vida estava sendo rasgada em pedaços e reconstruída em um novo entendimento. Ele se virou para Nando, um curto-circuito de raiva pulsando nas veias. O que mais você está escondendo? Enquanto as palavras ecoavam na sala, a tempestade fora de casa parecia reagir. Relâmpagos iluminaram a noite. O silêncio era ensurdecedor, e tudo o que Ricardo podia fazer era enfrentar o olhar do pai contador que a vida lhe apresentava. Ele sabia que a tempestade não estava apenas lá fora. Os olhos de todos estavam fixos nele, e a verdade, assim como a chuva, estava prestes a vir. O que mais essa noite tinha reservado? E quem realmente era ele no meio de todas essas revelações? Ricardo olhou nos olhos da mulher que ele conhecia como mãe, enquanto o peso das palavras dela pesava em seu coração. O que significava tudo isso? O choque era quase palpável. O que mais estava escondido? Ele sentiu o pensamento girando, a cabeça doendo, cada revelação sendo um golpe. Era como se cada peça de sua vida estivesse sendo rearranjada, desmontada ali na sua frente. Mãe, o que você quer dizer com isso? O que você e Nando têm a ver com tudo isso? A voz dele tremia, mas havia uma raiva fervente brotando dentro dele. Olhando para Ana, o desespero nos olhos dela fez seu coração doer. Nando a observava com um sorriso malicioso, segurando a tensão no ar como se fosse uma corda prestes a estourar. Ele parecia se alimentar da confusão entre eles. Ah, Ricardo, você deveria agradecer a sua mãe por estar aqui. Ela é a chave para entender todo esse jogo. Eu não sei do que você está falando, Ricardo gritou, a voz ecoando na sala luxuosa. Era tudo insuportável, mas a verdade era que algo dentro dele estava começando a acreditar na possibilidade de que Nando poderia estar certo. Sua mãe respirou fundo. Ricardo, não é seguro aqui. Nunca foi. O olhar dela ficou pesado, como se o peso de uma vida inteira pressionasse seus ombros. A verdade é um fardo, e nós não somos quem você pensa que somos. Pare de falar em enigmas. Eu quero respostas. O desespero estava começando a transformar-se em fúria. O que ela poderia ter escondido? Era difícil de aguentar. Foi então que a porta da frente se abriu mais uma vez, mas não com um simples rangido de madeira. Dessa vez, foi como se uma força sobrenatural tivesse aberto o caminho. A escuridão pareceu se concretizar, preenchendo a sala. Todos os olhos se voltaram. A tensão disparou. De repente, uma figura masculina emergiu da sombra, como um espectro vindo do passado. O coração de Ricardo quase parou. Era seu pai. Mas não o pai que ele conhecera, mas um homem mais velho, disfarçado em uma aura de mistério. Não me chamem assim, disse o homem, e a voz tinha um tom de desespero inexplorado. Eu sou o que sobrou, e estou aqui para corrigir os erros que cometi. Nando pareceu chocado, e isso era ainda mais inquietante.
O que você está fazendo aqui, pai? Ricardo conseguiu perguntar, a mente dando voltas. Eu vim para te salvar do que está por vir, ele disse, os olhos alternando entre raivosos e inteiros. A verdade sobre sua mãe, sobre Nando, tudo isso é só a superfície de uma conspiração muito maior do que você imagina. Ana começou a tremer. A expressão dela era de pura angústia, e isso fez a raiva de Ricardo crescer ainda mais. Mas por que você não me contou antes? O que mais você está escondendo? Não posso explicar agora. O tempo está se esgotando. Seu pai se esforçou, colocando-se entre eles e Nando, um gesto protetor. Ele vai te usar, Ricardo. Não deixe que ele te engane. Nando riu sarcasticamente. Olha para você, velho. Sem poder, sem influência, o único que estaria te usando aqui é o seu filho. O tempo que você tem é curto e as últimas cartas ainda estão na mesa. E foi nesse momento, em meio ao caos e à confusão, que tudo desmoronou. A sala tremeu. Um estrondo ecoou, seguido de gritos. Algo ou alguém estava arrombando a porta de entrada. Com um movimento rápido, os vidros estouraram. Ao menos 10 homens armados entraram, todos vestidos de preto. Ricardo sentiu seu estômago revirar. Ele estava cercado. Entre eles, um rosto se destacou, um homem que ele pensava estar longe para sempre. O rosto dele era familiar, um amigo de infância que havia desaparecido. Era o desaparecimento que todos comentavam, uma história de mistério e prisão que atormentava sua juventude. Surpresa, Ricardo, o homem disse, uma expressão de ódio no rosto. Você nunca deveria ter deixado o jogo. E tudo aquilo que Ricardo imaginou que sabia, tudo o que acreditou ser verdade, se desfez diante de seus olhos. Ele percebeu que todos estavam envolvidos de uma forma ou de outra. O passado, o presente, todos se entrelaçavam em uma teia de mentiras. Cada revelação o deixava menos seguro sobre quem realmente era. A história apenas começou. Nando sussurrou, rindo, à espreita no caos que se formava. Ricardo se virou para o pai, para sua mãe, para Ana, buscando alguma resposta, qualquer coisa que pudesse dar sentido a tudo aquilo. Não! Gritou, as palavras ecoando. O que realmente aconteceu? O que você escondeu de mim? Mas com cada palavra, sua pergunta parecia se perder em meio ao ruído e aos corpos agitados que invadiam o espaço. Havia carros na rua, luzes piscando e o cheiro de perigo no ar. A noite ainda tinha muitas revelações pela frente. E no fundo, Ricardo sentia que essa tempestade era só o começo da verdade que se desdobrava. O que mais estava por vir? Ricardo olhou nos olhos da mulher que ele conhecia como mãe, enquanto o peso das palavras dela lhe esmagava o peito. O que você quer dizer com isso? O que você e Nando têm a ver com tudo isso? A raiva borbulhava dentro dele, mas também havia confusão. Ele se sentia perdido em um mar de revelações, sem saber em que se apoiar. Mas antes que sua mãe pudesse responder, o som de gritos cortou o ar, misturando-se ao barulho da tempestade que rugia lá fora. Os homens armados estavam avançando, e Nando parecia se divertir com o caos. O coração de Ricardo disparou enquanto ele forçava Ana a ficar atrás dele. Não, não deixem que eles se aproximem. A situação era surreal. Enquanto Ricardo lutava para proteger Ana, seu pai, que havia surgido das sombras, olhou para os homens com medo. Eles estão atrás de você, Ricardo. Você precisa sair agora. Mas antes que pudesse se mover, a sala tremeu com um estrondo, e em um instante,
tudo mudou. Um dos homens armados fez uma jogada brusca, puxando um rádio de comunicação do bolso. O alvo está aqui. Preciso de um apoio imediato. O pânico cresceu. Alvo? De quem ele está falando? Perguntou Ricardo, a voz falhando. Foi então que o foco se voltou para Ana. Um dos homens se aproximou, seus olhos frágeis fixados nela. Você é a razão de estarmos aqui. A tensão aumentou e Ricardo se virou para Nando, buscando respostas. O que você tem a ver com isso? Mas Nando estava tão absorto na cena que não respondia. Somente observava, igual a um predador, prestes a atacar. Ela não é quem você pensa, Ricardo. A verdade dela é mais antiga do que você imagina. Não! Gritou Ana com os olhos cheios de lágrimas. Por favor, não! Vocês não entendem! O desespero em sua voz fazia o ar parecer pesado. De repente, a porta da frente se abriu com um estrondo ensurdecedor e a figura de uma mulher entrou. Era Delma, uma conhecida antiga de variados escândalos, mas que ninguém pensava ter ligação com tudo isso. A expressão dela era de pura fúria e ela foi direto para Nando. Você não deveria ter encostado o dedo nela, Nando. Ricardo congelou. Quem é você? E por que isso a incomoda tanto? Delma não respondeu, apenas lançou um olhar desafiador para Nando. Sabemos a verdade sobre você e sobre Ana. E com essas palavras, um pequeno flash de luz iluminou seu rosto, refletindo no olhar dela um tipo de determinação que Ricardo nunca tinha visto antes. A sala agora estava em um frenesi. O clima oscilava entre a tensão elétrica e um frenesi de emoções latentes. Ricardo tentou entender o que significava tudo aquilo. Era um jogo em que as regras mudavam a cada segundo. Mas quando olhou para Ana, um pensamento cortou sua mente. O que você esconde, Ana? Ana hesitou. Quando abriu a boca, uma onda de paixão e dor transbordou. Eu sou filha de um dos homens que você tem no seu passado, Ricardo. Ele era um dos acionistas da empresa do seu pai. E seu pai não foi o único responsável por tudo isso. O silêncio a seguir foi trágico. A revelação desmoronou tudo o que Ricardo acreditava. Filha de quem? Você disse que sua família era rica. Era, até que eles se arruinaram, e a ruína veio através do seu pai. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, enquanto ela falava. Você é a razão pela qual eles perderam tudo. O choque era palpável. Então, você está dizendo que... Ricardo levou a mão ao rosto, tentando processar. Ana, filha de alguém que tinha um passado tão sombrio ligado a ele, mas antes que pudesse aprofundar a questão, o último homem armado sacou uma arma, segurando-a em direção a Ana. É agora ou nunca? O que vocês vão fazer? Não, gritou Ricardo, mas era tarde demais. A sala parecia ser dominada por um eco de gritos, e tudo desmoronou em um instante frenético, enquanto a verdade do passado de Ricardo e Ana pairava no ar, prestes a ser descoberta. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Ele tinha certeza disso. Como poderiam sair dessa? A tempestade no exterior não era nada comparada ao furacão que se desenrolava dentro de sua casa. Ricardo sentia seu coração quase parar. O homem à sua frente era a personificação do caos, e a tensão era palpável. O grito de Ana ecoou na sala, enquanto um dos homens armados apontava a arma diretamente para ela. Suma da frente, essa é a sua última chance, disse o sujeito, a voz cheia de desdém. Ana, fique atrás de mim, Ricardo gritou, os músculos se tensionando. A adrenalina bombardeava seu corpo.
O tempo parecia estar estagnado. A luz da tempestade brilhava pela janela, iluminando os rostos aterrorizados na sala. Nando, em seu canto, parecia estar desfrutando do espetáculo. Mas a expressão de sua mãe se transformou em um misto de desespero e determinação. "Você não vai machucá-la", ela berrou, avançando. Com o coração batendo forte, Ricardo abraçou Ana, enquanto Delma se posicionava ao lado deles, pronta para qualquer coisa. "Não deixem que o medo os controle. É hora de lutar", exclamou ela, a voz firme em meio ao pânico. No momento seguinte, um som ensurdecedor ecoou. Um disparo. Ricardo sentiu o ar se congelar. Mas não era um tiro. Era apenas a janela atrás do homem armado que se estilhaçou, criando um espetáculo de vidro e luz. Uma onda de choque percorreu a sala, fazendo todos recuarem. A confusão reinou por alguns instantes. E nesse momento, Ana aproveitou para gritar: "A verdade é a minha proteção." Ricardo percebeu que Ana não era mais a mendiga do início da história. Ela tinha lutado e resistido, e finalmente tinha se libertado das correntes que a aprisionavam. Os olhos de Nando escureceram. Para ele, a revelação era uma bomba. "Você não pode simplesmente não", ele balbuciou, paralisado pela ferocidade de Ana. "Não? Você subestimou o que ela se tornou", gritou Delma, e o olhar dela era um mar de profundidade e coragem. "Ela é muito mais forte do que você pensa." A sala estava em frenesi. O homem armado hesitou, sua atenção fragmentada. Essa era a chance. Era agora ou nunca. "Vamos!" Ricardo rugiu, puxando Ana e Delma para a frente. Eles acirravam a união. Ganharam uma força que não possuíam antes. Juntos estavam prontos para enfrentar o que viesse. Ana assumiu a liderança, o brilho nos olhos intensificando. "A verdade vai se revelar, e não vão poder nos parar", disse ela, com uma nova determinação. Mas, desconsiderando a bravura, Nando avançou, agredido pela revelação que despedaçou seu controle. "Vocês pensam que é assim que termina? A verdade é um fardo, Ana." Entre os gritos, a mulher que havia vindo para ajudá-los, mais do que nunca, compreendeu que a luz mostraria seu caminho. E assim, ela fez. Tomando a frente, Delma atirou um jarro de cristais que estava em cima da mesa, quebrando-o aos pés de Nando. "A verdade está quebrada, e o passado não pode nos atingir mais." O homem cambaleou, e um segundo depois, naquele instante crucial, as sirenes da polícia soaram ao longe. O desespero tomou conta de Nando, que começou a recuar. A vitória estava a um passo. Era hora de se libertar das garras do passado. Ricardo se virou para Ana, que agora tinha lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. "Vamos sair daqui. O passado não pode nos definir." Ele a puxou e juntos correram para a saída, enquanto o caos se desenrolava atrás deles. Chegando ao lado de fora, a tempestade ainda rugia, mas uma luz pulsante na distância sinalizava a segurança. Ao se afastarem da casa, uma casa que simbolizava os segredos e mentiras, Ricardo lançou um último olhar para trás. Tudo o que conhecia estava mudando. A vida não seria a mesma. E ainda assim, segurando a mão de Ana, ele sentiu uma onda de esperança. Por mais escura que a noite fosse, uma nova era começava. Ainda inquieto, um pensamento passou: o que ainda estava por vir? A razão pela qual Nando estava ali e todas as verdades no passado ainda poderiam atormentá-los. Mas naquele momento, enquanto a chuva se tornava uma brisa suave, Ricardo soube que a luta por suas vidas apenas começava. E você, amigo, precisa estar conosco nessa jornada. Esteja preparado para descobrir os mistérios que ainda nos esperam. Não perca mais tempo. Se inscreva
imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Compartilhe suas reações e teorias na seção de comentários. Eu quero ler tudo. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vamos crescer juntos. Você precisa fazer isso agora.